Bom dia a todos, que tenhamos uma semana maravilhosa. Hoje, segunda-feira, uma segunda-feira com um sol maravilhoso. Então, que tenhamos uma semana cheia de alegrias, de conquistas e de bênçãos. E para que começar melhor uma semana, se não com uma formação voltada às tecnologias. Hoje, eu, professora Luciane, estou aqui fazendo a abertura desta formação, que o setor de tecnologia, com o Fabiano, vão falar um pouquinho sobre metodologias ativas, sobre os avanços e os desafios da tecnologia. Algo que está aí nas nossas mãos, que nós, mais antigos um pouquinho, temos talvez um pouco de dificuldade, mas que as nossas crianças dominam e dominam muito bem. Portanto, devemos estar atentos aos avanços, aos usos da tecnologia e, por consequência, sermos direcionadores aí do trabalho que as crianças vão fazer a partir desta ferramenta tecnológica, destas ferramentas tecnológicas que temos à nossa mão. Celular, computador, meio de comunicação, inteligência artificial, são tantas as ações dentro da área da tecnologia que nós, professores, precisamos estar atentos e usar as ferramentas a nosso favor. Então, eu quero agradecer a toda a nossa equipe de formação, ao núcleo de formação, Iane, Maiara, agradecer a Fabiano, agradecer ao Gabriel, olá Guilherme, desculpa aí, hein? Agradecer ao Guilherme, que está aí no suporte técnico, a nossa coordenadora do ensino fundamental, a Silvana, agradecer toda a nossa equipe por estar aí à frente dessa gestão da educação, pelo trabalho que fazem, mas principalmente a vocês, que estão tirando o momento da formação, da hora atividade de vocês para esta formação. Então, agradeço a cada um, se empenhe, explore bastante, Fabiano. Ele tem bastante conteúdo para passar para vocês. Qualquer dúvida, a Secretaria de Educação está à disposição de vocês. Nós temos e devemos trabalhar em parceria, pois só assim, trabalhando juntos, um segurando a mão do outro, é que nós conseguimos crescer, inclusive com o uso das tecnologias a nosso favor, ao favor dos nossos alunos. Então, boa formação para vocês, excelente dia, excelente semana, que Deus abençoe a cada um. Fabiano, é contigo. Bom dia, obrigado, Lu, pelas palavras, belas palavras, sempre de apoio aí, né, no nosso trabalho. Agradeço também a nossa equipe que está presente aí, né, a Iane, a Mayara, a Silvana, o Guilherme que está dando apoio técnico e todo mundo que está acompanhando. Eu sempre gosto de dizer inicialmente, né, que esse momento que a gente tem na escola para poder fazer essa hora de atividade, ele é muito precioso, ali que a gente reencontra, né, os nossos alunos, reencontra os momentos de aprendizado que já aconteceram, prepara os novos momentos que vão vir, né? Então, quando a gente invade esse momento, né, com um caráter assim de contribuir, é sempre uma responsabilidade muito grande, né? E é um desafio, principalmente, né? Algumas pessoas gostam de usar a palavra problema, né? Ou então dificuldade, ou eu prefiro usar desafio mesmo, que ele impacta na gente, né? Que a palavra tem muito poder, muita força, e eu espero aí poder estar contribuindo muito aí com os nossos professores nesses encontros que nós teremos, né? Serão 10 encontros, hoje é o primeiro dos 10, né? Então é sempre aquele friozinho na barriga gostoso na hora que inicia, e a gente preparou um material muito legal, e dizer que esse material vai estar disponível para vocês também, e a equipe sempre vai estar à disposição aí para poder dar suporte, né, em todo o encaminhamento, tanto a equipe do pedagógico, quanto a equipe da tecnologias, quanto a equipe da CEMED como um todo, sempre está à disposição nas nossas unidades, e esperamos aí poder estar contribuindo muito. Tenho certeza que vai contribuir muito sim, Fabiano, porque a gente precisa estar atento às novidades, atento às mudanças, né? Então, que Deus abençoe cada um. Eu vou pedir licença, porque eu vou para outra agenda agora. Um abraço a todos, boa formação para vocês. Maravilha, obrigado, Lu. Então, gente, para iniciar a nossa conversa, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, que eu preparei para nós aí com o material
que vai ajudar a nortear um pouquinho a minha fala e para que a gente possa estar conversando, né? Quando eu faço o meu compartilhamento de tela aqui, eu não consigo olhar o chat. Então, se alguém tiver alguma pergunta, né, alguma dúvida, alguma questão, o chat vai estar aberto para vocês poderem estar mandando mensagens, né, tirando dúvidas, e a equipe está acompanhando ali o chat e vai estar selecionando as perguntas ali para depois a gente poder estar abordando, certo? Então, agora, nesse momento, eu já não consigo mais ver nem o nosso chat lá de conversa, somente a apresentação aqui, mas vocês podem ir mandando as colocações e as dúvidas de vocês, tá bom? A gente vai ser sempre muito legal poder colaborar, né? As ações, elas são... a gente vai falar muito sobre metodologias ativas no sentido de aprendizagem ativa, e a gente vai falar que a aprendizagem, ela ocorre de forma mais ativa quando a gente interage. Então, se vocês puderem interagir, a gente fica bem grato. Depois eu vou ler com bastante carinho as mensagens, tirar as dúvidas, né? E vai ser muito legal nesse momento. Então, são desafios, né? Como eu coloquei, a gente já teve alguns avanços legais aí nessa caminhada, né? E esse momento, então, ele vem trazer essa possibilidade para nós de encontro e falar um pouquinho, retomar um pouquinho do que seriam essas metodologias ativas, o que seria essa relação com essa complexidade, como é que a inovação pode fazer essa colaboração nesse sentido, né? E como a gamificação, que é um processo que está inerente já em nós, em todos os seres humanos, ele pode contribuir também, né? E essa formação, ela está descrita também dentro de um plano de inovação tecnológica que existe no município. Então, o município desenvolveu um plano de ação, né, que envolve alguns pontos da parte de tecnologia, e a metodologia ativa, ela um dos pilares dela são as tecnologias, mas não só as tecnologias plugadas, não só as tecnologias digitais, mas sim também outras tecnologias que a gente tem disponível, né? Que a palavra tecnologia, às vezes, a gente já parte direto para aquela visão que a tecnologia tem que ser digital, que ela tem que ser conectada, e não é bem assim. A tecnologia é uma solução, é uma técnica desenvolvida através do pensamento da logia, né? Então, é uma técnica desenvolvida através do pensamento para encontrar uma solução para um problema. Então, a tecnologia, ela vai além desses meios simplesmente tecnológicos, digitais, simplesmente conectados, mas são ferramentas mais amplas, mais completas, né? E antes de continuar aqui na minha fala, né, eu quis separar já os objetivos, já inicialmente, já para a gente já ficar claro o que a gente quer atingir nesse momento, né? E os objetivos, na verdade, eles são objetivos singelos. Por quê? Porque realmente é um desafio, é uma mudança de postura, é uma mudança de pensamento que não vem sendo provocada desde agora. Já temos essa caminhada de entender que a metodologia ativa é uma solução interessante para mudar o paradigma que a gente vive da educação, né? Que a gente viveu durante as nossas formações, na nossa vivência acadêmica, ou então mesmo na nossa vivência escolar. Então, é uma mudança de pensamento, de ação, de postura, e ela já vem sendo trabalhada e pensada já há bastante tempo. Então, aqui eu trouxe dois objetivos principais, né? O primeiro objetivo principal é perceber ali que existem alguns tipos de metodologia que promovem alguns tipos de aprendizagem. E a aprendizagem passiva, ela é uma metodologia que vai desenvolver essa atividade passiva, essa aprendizagem passiva. E já a aprendizagem ativa são outros tipos de metodologia. E as metodologias que promovem a aprendizagem ativa, normalmente são as metodologias que colocam o aluno como centro da aprendizagem. Então, ali na segunda telinha, né, na segunda imagem, eu coloquei ali o aluno no centro. E esse aluno, então, ele desenvolve algumas competências ali que eu coloquei em volta do aluno, né? Então, hoje o nosso objetivo é perceber com muita clareza que as metodologias, elas têm impacto na aprendizagem do aluno, né? Que existe uma diferença entre o aprender e o ensinar. Aprender é uma coisa, ensinar é outra, e essa relação, ela tem uma importância quando a gente fala de metodologias, e que quando a gente coloca o aluno no centro da ação, esse processo se altera, né? E eu trouxe para poder também, antes de continuar me apresentar para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Fabiano, eu estou na coordenação do Departamento de Tecnologias Educacionais, mas sou professor concursado do município. Meu primeiro concurso é de 2011, meu segundo concurso é mais recente agora, que eu peguei um segundo padrão, mas estou no município atuando
nessa função de coordenação hoje da tecnologia educacional. Junto comigo trabalha o Guilherme, que está acompanhando a formação hoje, e a Mariana, que é assessora pedagógica na parte de tecnologias educacionais, que está fazendo visita a escolas. Então, hoje nós somos 3, né, no departamento, e nós damos suporte para 100 unidades aí, praticamente 100 unidades que nós temos no município, para os praticamente 26 a 28 mil alunos que nós temos no município, para os nossos 2.000 e poucos professores que trabalham aqui diretamente com o aluno, né? E então damos suporte na parte de tecnologia educacional. E o nosso foco de trabalho ali, né? Até coloquei os contatos para quem quiser anotar, aproveitar, tirar uma fotinha, né? Fiquem à vontade. Dizer novamente que esse material depois vai estar disponível para vocês poderem acessar, visualizar. O vídeo do YouTube vai ficar gravado também para vocês poderem acessar posteriormente. Mas ali tem os nossos contatos, né? Então, nossa missão é sempre inovar, no sentido de promover uma aprendizagem significativa para o desenvolvimento integral do aluno. E esse sentido de inovar envolve também as tecnologias digitais, as tecnologias conectadas, mas também envolve as outros tipos de tecnologia. Então, você coordenador, você diretor ou você professor que está sentindo que tem um desejo de poder melhorar a aplicabilidade dessas soluções, dessas ferramentas, entre em contato, marque um horário, a gente vai fazer uma visita, né? O professor passa pelo coordenador diretor, faz uma solicitação, o coordenador diretor pode unir um pedaço da sua equipe, caso perceba essa necessidade, né? E durante essa formação, além de mostrar para vocês algumas soluções conectadas, inclusive envolvendo algumas ferramentas que nós temos disponíveis no município já, nós também vamos estar aí abordando algumas soluções não plugadas, né? Plugadas e desplugadas. Então, a minha formação é pedagogia, mas sempre fui muito apaixonado por tecnologia. Eu tenho uma formação em processamento de dados também, algumas pós-graduações na área de tecnologia educacional também. E vivo a tecnologia no dia a dia em sala. Eu já fui visitar muitas escolas, alguns de vocês talvez já tenham recebido a visita, né? Para conversar, para falar sobre o portal, para falar sobre a lousa, para falar sobre a mesinha, mas é sempre um grande desafio e um grande prazer, né? E a palavra desafio, para mim, ela tem essa conotação muito legal, né? Porque a palavra tem muita mesmo força, né? Em como a gente pode encarar as questões que se colocam diante da gente, né? Eu até brinco, né, que eu gosto muito de usar a palavra agradecer, né? Porque a palavra agradecer, ela denota essa ação de quando a graça desce, né? E sempre falo isso nas minhas formações, que eu acho muito significativo. E já eu não gosto muito da palavra reclamar, porque o reclamar, ela tem essa conotação de clamar novamente, né, pela mesma coisa que é o reclamar, né, clamar novamente. Então, a gente tem que pensar com cuidado, inclusive, né, nessas colocações de palavras quando a gente está com os nossos alunos, né, porque elas acabam impactando no processo. Então, agradecer muito a presença de vocês hoje, agradecer essa disposição de tempo e dizer que esse presente que vocês estão dando, né, porque é um momento que vocês estão ofertando para a formação, é um presente muito especial que a gente vai tratar com muito carinho para poder estar colaborando aí com a aprendizagem, né, na caminhada desse processo de transformação metodológica que muitos de vocês já vêm fazendo, alguns ainda estão iniciando, e a gente fica à disposição para poder fazer essa caminhada juntos. Antes de continuar, eu quis trazer uma formação recente que nós tivemos em fevereiro, né, que foi o Marlon, e ele trouxe, então, já a abordagem falando de metodologias ativas. E ele trouxe ali alguns pontos que eu selecionei, né, ali eu até coloquei o link dele ali no YouTube, ele está disponível, essa formação ainda dá para voltar, né, e refazer ela caso queira, né, ou se apropriar novamente do que foi passado lá durante esse momento. Mas ele começou com uma pergunta ali, né, que eu selecionei ali, que assistir às aulas garante a aprendizagem? E a resposta da maior parte das pessoas foi que não garante, né? Não garante a aprendizagem só assistir às aulas. E no estado emocional interfere na aprendizagem? Não. Teve algumas pessoas que responderam que não, mas a resposta correta seria sim, né? Então o estado emocional realmente interfere nessa aprendizagem. E ele denotou também ali que existe uma diferença entre ensino e aprendizagem, né? E essa é uma questão, eu acho, muito central do processo das metodologias ativas, que a gente viveu uma época, né, onde o processo de ensinar é a responsabilidade do professor,
e o processo de aprender a responsabilidade do aluno, né? E hoje a gente percebe que não é só isso, hoje vai além, né? Então, nós temos que ser responsáveis plenamente por todo o processo, não só por uma parte dele. E então, tanto o ensinar quanto o aprender, elas passam pelo nosso cuidado, né? E a nossa responsabilidade é principalmente criar os meios para que a aprendizagem chegue ao aluno, para que a aprendizagem seja ativa, para que ele observe aquelas informações que estão chegando para ele como realmente ferramentas, soluções, partes para poder contribuir com o desenvolvimento dele. E uma coisa que ele falou também que me chamou muita atenção foi quando em determinado momento da vida dele ele parou e falou, olha, ou eu me reinvento como professor, transformo a minha maneira de trabalhar, ou eu vou buscar uma outra profissão, né? Então, você vê, né, a que ponto, né, que chega o profissional, né, quando faz essa leitura, né? Porque a gente vive um mundo onde o trabalho é necessário. A gente tem a necessidade realmente do trabalho, né? Mas a gente passa muito tempo trabalhando. E trabalhar infeliz não é uma coisa boa. A gente tem que buscar uma profissão que nos traga felicidade, que nos complemente, que nos realize, né? E a profissão de professar, né? A função de professor, e eu brinco muito nas formações, né? Que é vestir um manto sagrado, se colocar numa posição de quem canta o hino da utopia, um mundo que não existe ainda, mas a gente deseja que exista, né? Então, essa escolha da profissão, essa escolha do trabalho, ela é muito relevante na vida da gente. E eu acho que também sempre um processo de repensar, né? A nossa escolha, a nossa caminhada, e se reinventar também, porque o mundo está muito dinâmico, ele se transforma de uma maneira muito rápida. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado de repensar a nossa prática, reinventar, observar o que não está bom, o que não está fazendo mal, né? E buscar essa realização também no trabalho. E para isso existem formas, existem maneiras, e a gente vai abordar algumas delas que provocam essa relevância, significância, e às vezes reativam, né? Aquela paixão, aquele amor gostoso que a gente tem por educar e por trabalhar. Aí já vou aproveitar e dar uma paradinha aqui, né, e fazer uma pergunta para vocês aí, né, quem conseguiu acompanhar a formação do Marlon, eu sei que ela foi focada no fundamental, mas quem quiser acompanhar do infantil, que está acompanhando com a gente também a formação, pode acompanhar nessa live depois, né, mas quem acompanhou e quiser colocar ali um comentário, o que trouxe, se foi relevante, se não foi a formação dele ali, qual foi o que sentiu, né, pode colocar no comentário para a gente ali no chat, já fazer essa colaboração, né, para a gente poder já enriquecendo esse processo, poder relembrar a formação do Marlon. Se por acaso não lembra, não tem problema, acontece, né? Mas se tem alguma coisa que marcou, que trouxe de relevância, ele traz para nós, tá? E ele colocou lá também a questão da aprender por associação, por emoção e por repetição, né? Então são três maneiras que a gente tem, três disparadores que ele indicou ali, né? Para poder fazer essa aprendizagem, né? Ele falou ali da questão do histórico, da colaboração, da problematização, da autonomia. Então são ferramentas também. A formação é bem interessante e aconselho quem não fez a fazer, né? Às vezes chegando novo na rede, às vezes é PSS. Se quiser acompanhar, tá disponível o link ali. Depois eu vou disponibilizar o material para poder compartilhar com vocês ali. Isso, e também daqui a pouquinho eu mando, terminando aqui, eu mando esse link também ali para o Guilherme poder compartilhar com a gente ali no chat. A outra tela eu trouxe a Karine, a Ana Karine, queridíssima, o foco dela foi a educação infantil, né? Então os professores do Fundamental acredito não participaram dessa formação, só no infantil, e ela trabalhou ali com a questão dos cantinhos, então os cantos de experiência ali, organizar os espaços para poder fazer a aprendizagem significativa, também é bem interessante, também vem de encontro à nossa formação de hoje, porque a gente vai ver que a questão da organização, do planejamento, das ações, das atividades, dos espaços, ele tem uma relevância muito grande quando a gente fala de metodologias ativas, né? Porque envolve preparar um espaço, um ambiente, um momento de aprendizagem para que realmente seja significativo, contextualizado, crítico essa oportunidade, né? Então, foi muito boa também a formação dela, ela falou ali sobre a questão da organização, então, de momentos que promovam essas experiências concretas, que promovam ações individuais e coletivas para poder fazer esse processo, a gente vai falar disso também, foi muito legal.
E trouxe por último aqui a formação da Cris, que fez por último, a Cris e a Rita, né? A nossa Cristina, a Rita, ali da inclusão, do especial, né? Que trouxeram ali algumas características que eu acho muito interessantes, né? Para entender ali que você tem algumas ferramentas que envolvem a neuroaprendizagem, que é muito interessante, né? Então, quem tem curiosidade para poder fazer, a gente vai falar depois de uma formação, uma pós-graduação que está sendo ofertada, tem várias pós-graduações online, presencial, que vocês podem fazer, e a presencial ela tem uma característica, online tem uma característica diferente, né? Mas o ganho, o crescimento profissional da gente depende muito mais do momento que a gente se dispõe a aplicar, a energia que a gente dispõe a aplicar sobre a questão, né, do presencial, do remoto. Inclusive aqui nesse momento, né, a gente está num momento remoto, síncrono, que eu estou aqui ao vivo com vocês conversando, mas ele depende muito mais do canal receptor estar disposto. Não que o presencial não seja muito diferente, né, mas o presencial a pessoa não está com a câmera fechada, ela não está com possibilidade, por exemplo, de estar saindo de frente, na frente do computador ou da tela, né? Então, já o não presencial ele demanda esse empenho, essa dedicação, né? E a Cris, ela trouxe para a gente, né, que eu ia falar da pós-graduação em neuroaprendizagem, é uma pós-graduação muito legal, muito interessante, vale a pena ser feita, né? Educação especial também, a gente vai falar depois de uma pós-graduação no finalzinho de metodologias ativas. Então, aqui a Cris, ela trouxe, né, que tem um quarteto que promove a abertura dos canais, quando a gente fala de neuroaprendizagem, especificamente da aprendizagem, né? Então, a endorfina, a serotonina, a dopamina e a ocitocina. Então, são os 4 substâncias ali que eles disparam situações no cérebro que promovem os canais de aprendizagem, né? E já a adrenalina e o cortisol, quando em excesso ou desequilíbrio, ele vai atrapalhar, ele vai travar a aprendizagem, né? Então, essa relação com o aluno, essa relação com o ambiente, essa promoção, ela pode ofertar a possibilidade de disparar alguns dessas ferramentas, né? Algum desses quartetos aí da felicidade, ou os 2 que fazem bloqueio. E é interessante que a gente tenha ciência disso, né? Que quando a gente dispara, por exemplo, lá a ocitocina, a dopamina, através do movimento, através do levantar, através do espreguiçar, através de uma musiquinha que a gente faça com ele, né? Que a música tem um canal muito interessante, ou de uma rotina que seja agradável para eles, cadeira que envolva, a gente vai estar auxiliando no disparo de alguns desses mecanismos que vai fortalecer a questão da aprendizagem, né? E a questão da adaptação curricular que ela colocou, né? A questão das funções executivas também, que foi muito interessante. E também, como eu comentei, essa formação também está disponível online, vocês podem voltar lá e retomar ela, né? E para quem está chegando no município agora, refazer, são todas as 3 formações muito boas, e a gente recomenda que elas sejam visualizadas, né? Ou retomadas sempre que vocês acharem interessante, né? E daí, finalmente, a gente chega aí, né, depois dessa retomada breve aí, algumas colocações, né, na nossa formação de hoje, que então envolve essa questão da inovação, da transformação, de uma visão de complexidade do mundo atual, a questão da gamificação como uma ferramenta, a questão das metodologias ativas, e eu vou apresentar para vocês a minha seleção de metodologias ativas, né, para quem gosta de futebol, para quem gosta de vôlei, para quem gosta de esportes coletivos, né, é feita uma seleção de atletas para participar de campeonatos, para participar de Olimpíadas, e esses atletas são selecionados, alguns estão no banco, alguns estão participando ativamente do jogo, e a gente faz essa troca entre esses jogadores, né, conforme a necessidade do time no momento. E eu vou apresentar para vocês a minha seleção de metodologias ativas. Ela não é única, mas ela é uma seleção que envolve alguns componentes interessantes, e vocês depois podem construir de vocês também. Daqui a pouco vai chegar na minha seleção de componentes ativas. E antes de eu passar para a próxima tela, eu queria já aproveitar e perguntar para vocês assim, lá para vocês poderem também colocar no chat para a gente, lá poder participar, né? Eu vou apresentar algumas telas agora que vão mostrar algumas metodologias de ensino, e a primeira tela vai falar sobre uma metodologia que vai colocar ou o professor no centro ou o aluno no centro da aprendizagem,
Então eu queria que vocês colocassem lá, né, nessa primeira tela já, se é o professor central ou se é o aluno que é o centro da aprendizagem. Então, nessa primeira tela eu coloquei para a gente, né, a educação bancária ou tradicional, né, então ela tem um momento histórico, ela tem uma relevância, né, eu acho que é importante que a gente não desmereça nenhuma das metodologias, nenhum dos momentos históricos, mas que a gente entenda cada uma delas como uma ferramenta clara e lógica para o objetivo que nós temos. Então, qual que é o objetivo que nós temos? A aprendizagem do aluno. Qual que é o objetivo dessa aprendizagem? Transformar a vida dele, fazer com que ele seja uma pessoa autônoma, que ele seja uma pessoa crítica, para ser uma pessoa que pensa na sua realidade, aonde eu estou, da onde eu vim, para onde eu vou. Então, que ele tenha esse contexto, que ele enxergue realmente a educação como uma ferramenta, como uma solução, como um meio para ele transformar a vida dele. Seja na questão pessoal, seja na questão financeira, seja na questão emocional, seja na questão de relação que ele tem com o outro, com o mundo, né? Então a gente vai falar disso também daqui a pouquinho. Mas essa metodologia, especificamente a bancária, a tradicional, né? Ela tem uma característica específica. E aí eu coloquei a pergunta, né? Ela é mais centrada no aluno ou é mais centrada no professor? Ou ela é 100% centrada no professor? Ou ela é 100% centrada no aluno, né? Então, a primeira imagem que eu coloquei ali à esquerda para vocês aí, é a imagem, então, da professora fazendo um ajuste na maneira de pensar do aluno, né? Então, a educação bancária tradicional, ela tem uma característica. Ela promove, então, esse pensamento, né? Bloco de personalização, não de personalização, mas de generalização, né? Então, eu brincava lá, eu lembro que a minha diretora, né, que eu brincava lá que a educação, às vezes, tem esse papel, né, de bater em quem está embaixo para subir e bater em quem está em cima para descer, né? Para deixar todo mundo ali na mesma faixa, no mesmo padrão, né? Isso é uma coisa muito triste, né? De você padronizar assim. Então, essa primeira imagem, para mim, é muito denota, né? A segunda, então, né, que tá todo mundo ali sentadinho ali, tampando o olho e alguém tá interessado em saber o que está acontecendo lá fora e tal, né? E a preocupação é não deixar ninguém para trás, né? Ali, você vai querer ficar para trás? A professora pergunta ali. E a terceira ele fala da avaliação, que também é muito triste, né? Então, cada aluno um é diferente do outro, né? O macaco tem uma característica, o elefante tem outra característica, a foca tem outra característica, o peixe tem outra característica, né? Então, ele vai fazer uma avaliação padrão para todo mundo, mesmo sem respeitar as características individuais de cada um deles. Então, aí são 3 imagens que denotam, né, uma característica específica da educação bancária, que é ouvir, copiar, decorar e repetir. Então, praticamente, esse é o foco hoje da educação tradicional, da educação bancária, que nem deposita o conhecimento na cabeça do aluno, né? E, como eu tinha pedido lá, né, para vocês poderem colocar ali no chat ali, se é centrada no professor ou centrada no aluno, né? Já vou dar resposta, é centrada no professor, né? Então, o professor é o centro da ação, ele é o portador do conhecimento, ele que faz o depósito na cabeça do aluno de todo aquele conhecimento, e essa educação tradicional, ela tinha muito sentido no mundo há 20 anos não, 30 anos não, 40 anos não, talvez 50, 60 anos atrás, onde o conhecimento, o acesso era muito raro, era muito difícil, era muito limitado. Então, quem tinha Barça em casa, se reunia os amigos, papel ao maço, ia na biblioteca, e o conhecimento era raríssimo de ser encontrado, o professor era portador do conhecimento mesmo, em pequenas cidades, nem biblioteca às vezes existia para poder acessar esse tipo de informação, então só tinha o mestre ali para poder buscar essa informação, então ele era o portador de toda a verdade. Todos os alunos deviam ficar em silêncio, sentados, absorvendo toda a ciência, a capacidade, a inteligência do professor. Mas o mundo mudou, né? E aí eu trago o próximo, aqui já um pensador, né, para nós podermos falar sobre, né? Então ele fala ali que a educação transforma o mundo, mas muda as pessoas, e as pessoas transformam o mundo, né? E a educação ela tem que ser libertadora, porque senão o que acontece? Quem é educado em uma educação não libertadora tem o sonho de virar do oprimido virar opressor, né? Então a pessoa sofre, passa por dificuldades, e o sonho dela é poder provocar dificuldade em outros para poder não sofrer mais.
Então, a pedagogia do Paulo Freire que vem, né, dessa construção, né? Então, se a gente fosse traçar lá uns momentos históricos, né, a gente vem numa pedagogia tradicional, para a nova escola, depois virou tecnicista, e aí começou a chegar essas metodologias aí mais contemporâneas, mais novas, que começa a transformar esse ponto de visão, onde lá atrás a visão era o professor, né, centralizado no professor, e aqui a gente já começa a trazer o aluno enquanto sujeito, enquanto pensado como central do processo, né? Então, como é que você transforma o mundo? É pela educação? Não é pelas pessoas, mas as pessoas são transformadas pela educação. Então, esse processo é muito interessante, né? Coloquei referência do Paulo Freire, e aqui eu trouxe Saviani também, né? Que também é uma pessoa aí importante, porque na nossa diretriz municipal ele fala do Saviani, ele traz as perspectivas do Saviani, da histórico-crítica do Saviani, né? Que também coloca o aluno como um ser histórico, que passa por um processo de transformação, problematiza essa relação com o aluno, pensa a sua realidade, adapta essa realidade ao processo pedagógico, transforma e faz uma leitura disso para poder promover a mudança no aluno. Então aqui a gente não está falando de conteúdo, aqui a gente está falando das competências da BNCC, mas sim das metodologias nas quais a gente vai integrar essas competências, vai integrar esse conteúdo, vai integrar essa transformação do aluno. Então o Saviani vem contribuindo, né, quando ele fala lá que a gente tem que ser dominante, tem que dominar o conhecimento, dominar as informações, dominar as formas de mudança para poder transformar a nossa vida, para poder transformar a nossa caminhada. E por último eu trouxe aqui o Edgar Morin, que traz a complexidade, né? Então ele parte ali do princípio, e a gente tem que ter isso muito claro, né, hoje em dia, que a nossa realidade ela não é mais estanque, ela não é mais fechada, ela está em transformação muito intensa, muito rápido, e é uma ilusão muito grande imaginar que a gente vai ter domínio de tudo, vai saber de tudo, né? Então acho que o professor, uma das características dessas metodologias ativas e dessas metodologias mais contemporâneas, é ter essa certeza, essa visão, que o professor não tem que ser o sabedor de toda a verdade, que ele não tem que ser o centralizador de todo o processo, sim que ele tem que ser o mediador, que ele tem que promover, que ele tem que elevar, ele tem que participar do processo junto com o aluno, e ele tem que estar disposto a aprender junto com o aluno também. Porque é claro que existe uma variedade gigantesca, inclusive na nossa própria rede, né, e é por isso que eu gosto de falar a palavra desafio, né, porque a gente tem professores que vêm nessa caminhada, como os nossos professores, por exemplo, de inovação, que vêm na caminhada das metodologias ativas já há algum tempo já. Então, eles têm já uma visão, e outros estão chegando agora, saindo da universidade, outros já têm uma caminhada longa com o município e estão acostumados a viver essa metodologia, né, mais tradicional, que tem seu momento histórico também, né, tem que ser respeitado, inclusive, ela pode fazer parte hoje ainda na nossa vida, em um determinado espaço de tempo, né, mas a gente tem que fazer esse processo de mudança, onde o aluno deixa de ser o passivo, deixa de ser aquele que só recebe, né, mas aquele que participa, aquele que constrói, principalmente para respeitar aquela pirâmide, né, de aprendizagem que a gente viu no início, vai ver depois no final novamente, porque o que acontece? Não, a gente vai trabalhar muito intensamente, vai ter resultados muito pequenos. A gente vai reter quase nada do que foi trabalhado com o aluno, ele vai reter, vai realmente aprender, realmente vai fazer significado na vida dele, vai transformar a vida dele, né? Então essa consciência da complexidade, de que os conhecimentos eles estão se transformando muito rápido, ela é muito significativa para nós também, porque a gente tem que, mais do que tudo, mais do que ensinar o conteúdo para o aluno hoje, a gente precisa ensinar ele a ser aquele que aprende o tempo todo, ele aprende a aprender, ele aprende a fazer, ele aprende a transformar, ele aprende a mudar. Então, esse aprender não é só decorar ou gravar, mas realmente transformar aquilo para a vida dele, né? Por isso que as metodologias ativas também têm esse espaço, né? Porque, como eu falei, a gente vive num mundo extremamente complexo, onde mundo, sociedade, indivíduo, escolas, eles se comunicam, se realizam, se tocam, eles trocam entre eles essa experiência. Então a escola não é um ambiente estanque, ela está diretamente conectada
entre o indivíduo, entre a sociedade, entre o mundo, e todos eles estão se comunicando entre eles. Então, seja na questão da crise climática, que a gente teve, infelizmente, agora essa situação terrível que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E vivenciamos aí uma tristeza muito grande pelos nossos irmãos brasileiros, mas principalmente irmãos humanos que sofreram tanto nesse processo, né? E a humanidade, o ser humano, né? É uma questão de escolha que a gente faz, né? Então a gente fica triste pelo que aconteceu lá e buscou colaborar de todas as formas para tentar minimizar um pouco daquele sofrimento, ofertando as ajudas, né? Foi bonito de ver as pessoas se unindo, mas a gente sabe que a crise climática é uma realidade e que não vai se encerrar nesse acontecimento. A gente tem essa perspectiva, né? Quem diz isso não sou eu, são cientistas, né? E a gente sabe que tem correntes hoje que, já entrando nos 4Ps ali, né? Tem correntes hoje que negam essa existência dessa crise climática, negam a existência da questão da importância das vacinas, então eles negam com muita intensidade, né? Que é a fake news, que é a pós-verdade dos P's ali, né? Então a gente entende que existe essa corrente, né? Mas a gente tem que respeitar a ciência, porque a ciência é que transforma a vida, a ciência que nos traz vacina, a ciência que nos aponta soluções para esse mundo em que nós vivemos, um mundo complexo. Então é um mundo com guerra, um mundo da desumanização, onde você começa a transformar, indicar quem é humano, quem não é humano, por questões que envolvem questões religiosas, por questões que envolvem questões de escolha de vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da desumanização, né? E nos 4Ps ali que eu destaquei, até coloquei como referência ali, porque é muito interessante esse livro, Como as Democracias Morrem. Então ele fala aí dos 4Ps, que é a pobreza, o populismo, a pós-verdade e a polarização. Então, como a pobreza pode ser usada como uma ferramenta para a destruição da democracia, como o populismo pode ser usado como uma ferramenta, né? Quando a gente fala a palavra democracia, ela tem um peso muito grande, ela é uma metodologia, uma forma de governo que, se não é a perfeita, é o que a gente tem hoje de melhor no mundo, pelo que a gente vê, pelo menos, né? E como esses 4Ps, né, o populismo, a pós-verdade, que é fake news, e a polarização, que é o tempo todo essa briga entre dois lados, entre o certo e o errado, entre a esquerda e a direita, entre uma religião e outra, entre uma pessoa e outra. Então isso acaba gerando mecanismos onde a gente não se escuta mais, onde a gente não conversa mais, onde a gente não encontra mais o meio termo, onde a gente não consegue mais ver a verdade, só vê a pós-verdade, a gente só vê a polarização, a gente só vê o populismo. Então isso é muito preocupante para a educação, né? Dentro da sociedade, nessa relação entre valor e preço, então o que tem peso, né? As coisas que têm valor, a família, a amizade, o carinho, o que tem preço, o celular, o carro. Então essas relações entre o que tem valor e o que tem preço, né? Como é difícil hoje, numa sociedade tão consumista, numa sociedade que destaca tanto esses valores, né? A ilusão de felicidade. A gente vive num mundo muito ilusório, a gente acha que o bem vai trazer felicidade para a gente acha que uma situação específica vai trazer felicidade para a gente, e na verdade a felicidade nunca está fora, sempre está dentro, né? Então esse compromisso com o ser humano, com o outro, com o respeito, que a felicidade duradoura está na doação ao outro, mais do que no bem, mais do que na realização de um sonho que é só meu, né? A questão do indivíduo, a gente vive numa sociedade extremamente que toca essa questão da desilusão, a questão das síndromes, das doenças, então como é uma sociedade difícil que a gente vive hoje, né? E a escola, nesse processo todo, dentro desse mundo onde nós temos todas essas dificuldades junto à sociedade, junto aos indivíduos, então realmente a complexidade é muito alta, né? E a gente tem esse compromisso de repensar, né? Coloquei mais uma tela aqui falando sobre as competências, que envolvem tanto as competências emocionais quanto as competências que são de conhecimento, de construção, né? E que elas não são simples mais como era antigamente. Então, não, vou desenvolver a língua portuguesa, vou desenvolver a matemática, vou desenvolver conhecimentos geográficos, conhecimentos históricos. Eles vão além disso, né? Porque eles estão conectados
com outras habilidades, com outras competências que vão além, né? Por isso que a BNCC vem contribuir nesse sentido. Existem muitas críticas à BNCC, mas ela avança no sentido de desfocar tanto do conteúdo específico e sim trabalhar a competência que vai ser desenvolvida através daquele conteúdo, né? Porque a gente precisa que o aluno não só saiba, mas que ele aplique aquilo de forma ativa, de forma transformadora, né? Então é uma responsabilidade que nós temos aí dessa transformação também, né? E a responsabilidade adicional, né? E que vem de encontro à complexidade também, porque a gente não é responsável pela formação parcial do aluno, mas sim pela formação integral do aluno. É claro que sozinho a gente não vai transformar, mas aí nós temos a nossa cota aí de possibilidades e que a gente tenha essa possibilidade cada vez mais ativa, né? Perante esse desafio, né? Então, a questão das habilidades e as competências emocionais, a gente percebe como é difícil, né, os alunos escutarem ou não, como é difícil eles entenderem até onde é o limite, respeito, equilíbrio, né, e até a questão de saber se autorregular, se autocontrolar, é muito difícil, né? E a gente pode ser, como a gente viu ali na lauda anterior da crise da Rita, a gente pode ser o disparador de algumas substâncias que podem promover essa aprendizagem, esse autocontrole, essa regulação, ou que podem gerar situações lá, né, de desafio ou de bloqueio, né, que não é o que a gente deseja também. Então, que a gente pode se apropriar dessas responsabilidades, dessas competências, né? Então, como eu falei, é um desafio, né, grande, não é uma coisa simples, né? Partindo lá da questão lá da metodologia mais tradicional, mais bancária, onde o aluno vai ser só receptor, às vezes nos parece que dá uma segurança esse processo, mas o resultado dele é pífio, é muito pequeno. Voltando, né, na pirâmide de aprendizagem ali que eu tinha colocado anteriormente, né? Você imagine se você pega e pede para o seu filho ou alguém, né, da sua convivência aí, né, lavar uma louça. E você fala, olha, lava a louça para mim, por favor. E dos 10 pratos que tinha lá, ele só lava um prato bem lavado. Os outros 9, ele lava muito mal lavado. Então, essa não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente deseja. Ou então ele lava 2 pratos só, ou 3 pratos só. Então, a gente quer, claro, que fique todos limpos, todos bem lavados, né? Então, como é que a gente busca essa transformação, da onde só 10%, ou 20%, ou 30% do trabalho foi feito com a qualidade que a gente quer, né? Então, as metodologias ativas, elas vêm contribuir com uma solução, uma ferramenta nesse momento, nesse processo de mudança, né? E aquele que está se desesperando, às vezes, não se desespere. A gente vai trabalhar gradativamente. Eu vou apresentar depois, no final, um pensamento que vai mostrar que isso não precisa ser uma coisa do dia para a noite ou descarrilhado, né? Mas que a gente vai caminhando gradativamente, passo a passo, sem parar, que vai percebendo gradativamente como isso encanta, como isso transforma, como isso anima, como isso promove e como isso faz as marcas tão importantes, né? Porque o que a gente vai levar da escola? O que a gente vai levar para a nossa vida? Quais são os momentos que a gente vai gravar para sempre? E quais são os momentos que vão promover a absorção, o desenvolvimento de competências, de conhecimentos relevantes para transformar a nossa vida? São aqueles momentos bem pensados, bem trabalhados, onde existe a emoção, onde existe sentimento ligado. Então, ensinar, aprender e viver, essa conexão é maravilhosa, né? Então, o professor prepara um momento onde existe o processo de ensinar, onde ele está mediando esse ensinar para chegar na aprendizagem do aluno, onde o aluno tem o seu momento, onde o aluno tem o seu entendimento e leva esse entendimento para a vida. Então, essa é a grande transformação metodológica que a gente pode promover. Como eu comentei com vocês aí, né, a gente tem aí a minha seleção
de metodologias ativas, né? Como eu disse, a seleção essa seleção é minha, né? São momentos que eu fazia em sala, quando eu estava em sala. Estive em sala há muitos anos, trabalhando com alunos, desde do infantil até o 9º ano no fundamental, quando eu trabalhava na rede particular, depois aqui no município até o 5º ano também, né? Estive trabalhando com os alunos e sempre buscava já aplicar algumas dessas metodologias aí, né? Em momentos específicos, em construções específicas, e tem aí tem a vivência maravilhosa que eu tive, que depois eu coloquei até ali para um pouquinho para frente mostrar para vocês, de uma seleção em metodologias ativas por projeto, que foi muito legal, trouxe um resultado muito bom, e hoje eu encontro com os meus ex-alunos, né? Inclusive tem uma agora que está fazendo psicologia, já está na metade do curso, né? Ela mandou uma foto, eu já sou metade psicóloga para mim, eu fiquei muito contente, né? Conversei um pouquinho com ela e ela agradeceu a participar das nossas aulas e colaborou, né? Que teve impacto na vida dela, na aprendizagem. A gente fica muito feliz, né? Porque o que a gente busca sempre é que o nosso trabalho seja significativo, que seja transformador, né? Porque a nossa profissão tem essa possibilidade de levar para os nossos alunos a utopia, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente deseja para o mundo. Então, essa possibilidade é muito interessante. E eu vou começar aqui hoje a nossa seleção, né, a minha seleção de metodologias ativas, falando com vocês um pouquinho de storytelling, que é uma metodologia milenar que fala sobre contar histórias, né? Por que você não colocou contar histórias? Porque se vocês procurarem na internet, a maioria dos autores trabalham com o termo em inglês mesmo, storytelling. Então, até eu deixei aqui atrás, né? Não sei se estão conseguindo visualizar, mas algumas máscaras, né? Que são de momentos que envolviam a contação de histórias que eu preparei lá e que trabalhei, né? Com os meus alunos. Esse aqui especificamente é daquele saltimbancos, né? Ou aquele que tem o cachorro, que tem a galinha, que tem a gata, né? São os bichinhos que fazem parte daquele momento bem legal, né? Então é muito legal que saltimbancos aí trouxe para nós aqui, né? E tem uma contribuição interessante porque tem uma visão crítica do mundo, da sociedade, né? Então eu coloquei ali, você conhece as histórias, né? Então na primeira história ali tem um lobo, né? E tem uma vovó, né? Então aí quem já matou a charada, quiser colocar ali no chat, pode colocar para nós, né? A primeira já dei a dica, a segunda e a terceira eu vou deixar vocês colocarem ali no chat, tá? Depois eu passo, dar uma olhadinha para poder ver, né? E eu coloquei ali então que essa prática é milenar, porque ela envolve um processo que está nativo em nós, né? Desde a nossa construção do ser humano enquanto sociedade, antes toda a passagem histórica era feita de forma verbal, então os indígenas faziam isso, né? E mesmo lá atrás, né, os homens que viviam em comunidades simples, em caverna, né? Depois veio o advento da escrita posteriormente, né? Depois o advento da gravação e etc. Mas hoje a gente tem isso aí na nativo, na gente, né? Como contar histórias nos toca, nos dispara algumas questões interessantes, né? Que o cérebro, quando a gente começa a contar a história, ele, como eu coloquei, ele liga o modo de assimilação e começa a criar na sua cabeça lá dentro dele as imagens daquilo que está sendo contado, né? Então as histórias envolvem emoção, elas libertam a dopamina, elas são responsáveis ali disparam, né, sensações de prazer, de aprendizagem, de emoção, tudo isso nos ajuda bastante. Desperta interesse, envolve o aluno, fixa conteúdos. Então eu coloquei ali alguns motivos para a gente abordar o storytelling, né? E coloquei lá os elementos indispensáveis. Então uma linguagem adequada, conectada com o nosso aluno, né? Claro que a linguagem do infantil e do fundamental vai ter bastante diferença, né? Um enredo cativante, então vai envolver o aluno, vai trazer, vai ter emoção, vai ter tons de fala, né? Que vão tocar ele. Personagens que condizentes, né, com as personas que você desenvolveu, né? Então não precisa vestir roupa, não precisa colocar máscara, mas só o tom de voz já vai fazer a diferença nessa contação de história, né? E elementos visuais sempre é legal, né? Então, se você puder trazer algum personagem, algum bichinho, uma folha, isso enriquece bastante o processo, né? E deixei ali um linkzinho ali da fonte, que depois eu vou disponibilizar ali nos grupos, né, para poder ser mandado para vocês também, esse material.
Então ali tem um linkzinho que fala sobre a questão do storytelling, né, que é uma dessas metodologias. E a gente sabe que, claro que o nosso momento aqui é um momento curto, né? Se fosse falar de cada uma dessas metodologias, dá para fazer uma formação ou talvez até uma pós-graduação, porque tem muita coisa boa, muita coisa legal, interessante para ver. E aqui eu trouxe para a gente 2 exemplos de sugestões, né? Uma sugestão plugada e outra sugestão desplugada. A plugada eu trouxe do nosso portal educacional. Então, para quem está chegando novo do município, para quem não sabe ainda, né? A gente tem um portal educacional maravilhoso, maravilhoso mesmo. Isso eu falo de experiência própria, né? Porque a gente recebe no município muita gente querendo fazer soluções, mas pouca gente com soluções boas, práticas, aplicáveis, né? E eu sou professor também, então não tenho interesse em nada que não seja prático, aplicável e útil para nós, certo? Então, o nosso portal educacional ele tem vários recursos legais, e eu selecionei ele dos e-books, que servem para fazer essa contação de história. Então, a gente tem ali, por exemplo, a Galinha Pintadinha, tem o Calvin, então tem muita história legal no nosso portal educacional que vocês podem usar para fazer a contação de história, para usar como referência. Então, se você tem uma televisão na tua sala, se tem uma televisão na tua escola, você tem um notebook lá, que também, as escolas têm notebooks também, você pode conectar esse notebook ali usando HDMI na tua televisão e mostrar para eles e compartilhar. Se você tem a lousa interativa, ou na tua escola tem lousa interativa, você quiser usar a lousa interativa, converse com o professor que está na sala da lousa, às vezes é o professor do 5º ano lá, faz esse encaixe de tempo para vocês poderem estar aproveitando bem esse material e compartilhando com os alunos. E uma das vantagens do nosso portal educacional é que eles estão super acostumados com a linguagem, com o ambiente e com os personagens. Então tem tudo a ganhar. E o segundo ali eu coloquei o Varal de Histórias, que é um canal que tem no YouTube, muito legal, que tem essa professora, né, que está contando ali as histórias e usando ali os componentes, e ela usa uma vassoura ali presa com uma folha que ela vai rodandinho para poder contar as histórias. Então é muito legal a vivência, a proposta dela, né? Mas se vocês entrarem hoje na internet, né, como eu disse anteriormente, no passado nós tínhamos pouquíssimos acessos à informação. E hoje a informação está em todos os lugares. Então, para cada uma dessas metodologias, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, ela tem muitas possibilidades e está disponível para vocês ali nos nossos canais, né? Na internet, ou no nosso portal, ou em outros canais. Vocês podem estar buscando sempre informações. A segunda que eu trouxe, a segunda ferramenta da minha seleção, né, de metodologias ativas, é a aprendizagem por pesquisa ou por problema. Então eu juntei 2, na verdade, ali, né, que são muito parecidas, por isso que eu juntei elas, deixei elas perto, né, que então é por pesquisa ou por problema. Então quando você promove ali a aprendizagem do aluno partindo de perguntas, de respostas, ele, né? Então a gente começa lá escolhendo junto com os alunos um tema, um problema, um espaço que motive essa experiência, porque a curiosidade ou a dificuldade, né, ela é um disparador interessante, né? Então, quando a gente se depara com um problema no enredo da nossa escola, próximo da escola, ou então quando a gente se depara com uma dificuldade, ou tem uma oportunidade de repente ter uma árvore, um bosque, um canteiro, um espaço onde tem um minhocário, ou então um espaço de abelhas, então ali aparece uma oportunidade de aprendizagem. E nessa oportunidade de aprendizagem você vai fazer, então, e preparar a tua aula em torno dela, né? Então você vai começar ali selecionando esse tema, organizando os alunos e os materiais, definindo lá perguntas que devem ser atingidas, né, dentro desse processo, seja na educação infantil quanto no ensino fundamental. É claro que com linguagens diferentes, com objetivos diferentes, né, ele traz uma possibilidade interessante. E por último ali a apresentação do que vai ser feito, né, como é que vai ser feita essa comunicação e reflexão do que foi trabalhado com os alunos, né. Então, desperta a curiosidade, desenvolve algumas competências muito legais para o século XXI, né? A resolução de problemas, a colaboração, criatividade. Eles têm alguns elementos ali que partem dessa situação-problema, ela faz a investigação, a comunicação e a reflexão. Então, a reflexão ela tem um papel muito importante nesse processo aí de finalização, né? Então, por pesquisa ou por problema é muito legal. Nós temos algumas vivências legais no município nesse sentido, como o primeiro também teve, Storytelling também, eu já participei de várias ações que foram utilizadas, isso é muito legal, provoca um impacto bem interessante. Na metodologia por pesquisa ou por problema, ele também tem várias possibilidades legais, né, que eu já acompanhei também algumas legais do município,
E aqui eu coloquei, então, duas possibilidades, né? Uma delas envolvendo uma solução, uma ferramenta muito simples, que tem um custo barato ali, eu coloquei R$ 49,86, que pode ser adquirido, de repente, pela unidade com recurso próprio, caso tenha, né, o projeto, porque tem que ser criado o momento para isso acontecer, né? Que é como se ele fosse ali uma pequena lupa, onde tem uma aproximação e a criança consegue pesquisar, né? Coloquei a lupa normal e coloquei uma vivência ali onde os alunos estão em volta ali de um processo de horta com minhocário, então vivenciando uma situação, né? Como eu coloquei ali anteriormente, né? Tem um problema que é analisado, tem uma situação que é analisada, tem uma pesquisa que é feita, por que nós estamos fazendo isso, qual que é o objetivo, o que vocês aprenderam, como é que vocês cresceram com isso. E do lado ali eu coloquei o nosso portal educacional também, que ele tem alguns recursos legais que falam, por exemplo, sobre a água, sobre as plantas, sobre o ciclo do sapo, sobre a questão do esgoto, né? Então, são situações, problemas que podem gerar disparadores interessantes para a gente fazer um trabalho envolvendo a pesquisa ou a situação problema mesmo, né? Então, é uma metodologia legal também, ela envolve momentos, não é um momento só, normalmente é mais de um momento, e ela tem, por fim, atingir um objetivo, uma reflexão, uma apresentação, alguma coisa que eles consigam fechar esse ciclo de pesquisa, né? Pode ser a construção, por exemplo, de um cartaz, onde eles vão poder apresentar, né? Olha, essa aqui é a nossa construção, nós pesquisamos, nós fizemos uma pesquisa sobre, por exemplo, as abelhas, ou sobre os insetos, ou sobre as minhocas, ou sobre as plantas, ou sobre a questão da água, ou sobre a questão da violência com os maiores, né? Então é interessante trazer essa possibilidade de problemas ou pesquisas, né? Aprendizagem em pares, essa é muito comum, a gente percebe várias ações no município. Quando eu passo nas escolas, faço visitas, né, entro nas salas para poder conversar com as professoras um pouquinho, dar uma olhada numa lousa interativa, troco ideia, eu percebo a disposição das carteiras, né, e essa ação de trabalho em pares tem a ver com disposição de carteiras também, né, que ou os alunos estão sentados em duplas, ou em quartetos, ou em outros formatos. Então, são possibilidades que promovem o quê? Promovem, quando bem encaminhado, claro, né, essa troca entre pares, né? A gente está lá na zona de desenvolvimento proximal, o aluno um troca com o outro, eles fazem crescer, né? E quem desenvolveu essa metodologia foi o Eric Mazur, lá de Harvard, e então ele separava em grupos e promovia a discussão e a troca entre eles, né? Eu coloquei que duas cabeças pensam melhor que uma, então que tal aprender em conjunto, né? Para aprender em conjunto, como é que começa? Apresenta um conceito ou um problema, que o aluno tem um tempo para desenvolver individualmente, inicialmente, então ele começa com um trabalho individual nessa sugestão, né? Depois você vai organizar os grupos, vai passar pela sala fazendo a mediação desse processo, acompanhar o que vocês estão fazendo, tal, como é que está a discussão, estão chegando no objetivo e tal, e depois compartilha com todos essa reflexão do que foi construído, né? Então, ajuda lá a melhorar a compreensão, coloca o aluno como centro, né, em duplas, estimula a participação e integração entre os estudantes, reduz a ansiedade sobre a relação da aprendizagem, já que vai ser dividido em grupos, né, então ele não fica responsável só ele sobre aquele processo, mas tem um conjunto, né. Então, envolve essa questão dessa análise em duas cabeças, ou em três cabeças, ou em quatro cabeças, né. Então é bem interessante também essa aprendizagem em pares. Ali eu coloquei, né, a questão do nosso plugado e desplugado. Do plugado eu coloquei também ali a questão do nosso portal educacional, né? Então existem outras soluções plugadas muito legais também, né, para essa questão da aprendizagem em pares, mas aí a nossa vivência muito clara no município acontece no laboratório de informática. Toda ação no laboratório de informática do professor de inovação lá é muito baseada em aprendizagem em pares. Então a gente promove que eles vão e troquem experiências, conversem com os amigos para encontrar soluções, coloquei os pequenos ali trabalhando em conjunto também, né? Seja na nossa mesa interativa, que também está listada ali como uma solução que é trabalho em conjunto, que eles conversam, que eles falam, que eles encontram soluções, quanto na questão de outras soluções ali dispostas, né? Trabalhos em grupos. Então,
muitas possibilidades ali de a gente poder estar trabalhando a questão dessa aprendizagem em grupos, em duplas, compensa bastante também. Como disse ali também na aula anterior, eu deixei ali duas fontes, né, duas bases de material que vocês podem depois acessar, pesquisar, para poder ampliar um pouquinho essa metodologia. Passando para a próxima, sala de aula invertida. Essa sala de aula invertida é um grande desafio, mas é muito legal também. Aí o que acontece? Ele foi desenvolvido pelo norte-americano, né, o John Bergman, e então ele transforma o aluno como um ser muito ativo nesse processo, né, porque ele envolve a disponibilizar com antecedência o conhecimento para o aluno. Então, você tem lá um livro didático, ou você tem uma folha que você fez a impressão, você deixa com o aluno ou com um grupo pequeno de alunos, para eles poderem se apropriar daquele conhecimento, fala, olha, no próximo encontro que a gente vai ter, vocês que vão começar falando sobre isso, né? Então, essas pesquisam, olhem com bastante atenção, veem aí a questão, por exemplo, do sistema digestório, a questão que envolve a divisão, ou então que envolve um conceito aí de geografia ou de história, né? E vocês que vão começar fazendo a apresentação, então, nesse processo, né? Então, o aluno, antecipadamente, ele tem acesso ao material, ele faz a construção da aula, você vai dando esse apoio para ele, indicando o que você quer, de forma detalhada, precisa, né, o que você espera, ele faz a explanação, fala sobre o tema que você indicou para ele poder fazer, e você vai fazendo as contribuições durante esse processo. Então, e depois você faz aquela incentivar, né, os outros alunos a participarem também de forma saudável ali no processo, e até para poder avaliar como é que foi a explanação do amigo. O que vocês acharam? A explanação foi boa, não foi? Faltou alguma coisa? Então, você vai fazendo essa construção em conjunto, né? Então, desenvolve engajamento, motivação, e gera a inversão daquela pirâmide que a gente viu lá atrás, lá, a pirâmide de aprendizagem, né? Quando eu tenho que aprender, quando eu tenho que ensinar para alguém, eu tenho que aprender muito mais. Então, lá na retenção lá da pirâmide, eu vou até voltar lá para trás rapidinho para nós. Lá na retenção da pirâmide, lá, aqui, isso. Lá, ó, é 95% quando eu tenho que explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar ou ilustrar. Então, quando eu tenho que explicar ou resumir, é 95% da retenção do aprendizado. Né? Claro que existem muitas variações, mas essa é uma possibilidade interessante aí de estar fazendo essa ganhar, né, nesse processo, né? Então o aluno acessa antes, o professor media, auxilia, ele apresenta com a contribuição do professor e os alunos interagem, tiram as dúvidas e avaliam. Então, é um processo interessante, sala de aula invertida também. Funciona um pouco melhor com os maiores, né? Mas os pequenos também dá para fazer, sabe? Então, se por exemplo dá para eles trazerem um brinquedo que eles gostam, um bichinho de preferência deles, e eles falam alguma coisa sobre o bichinho. Essa é a vaquinha, ela dá leite, esse é o cabrito, ele faz um barulhinho, essa é a galinha, ela tem 2 pernas, e então tem como tá fazendo essa ação aí também com os pequenos, né? Mas com os maiores acaba sendo um pouquinho mais fácil, né? E no nosso portal educacional também, como exemplo, como eu falei, tem outras soluções, né? Mas ali no nosso portal educacional, se você entrar na parte de textos, tem textos muito legais que você pode disponibilizar para o aluno para ele poder fazer essa ação inicial aí de apropriação, né, do conhecimento, e para poder apresentar para os alunos aí que ele tem que fazer essa responsabilidade, né? Aí aproveitar também dar uma paradinha para vocês poderem fazer as contribuições no chat, né? Pedir para vocês aí, quem puder colocar para a gente se já usou alguma dessas metodologias, se foi legal ou não o processo, se gerou sucesso, se teve um aprendizado no processo também, né? Porque a gente cada momento é um momento único e gera um aprendizado na gente também, né? Então é muito, muito legal aí poder tá vivendo isso, né? E para quem tiver com dificuldade de acesso ao portal, que eu tenho comentado muito do portal também, né? Aproveitar e lá e deixar, né? As coordenadoras têm os links de acesso, vocês podem conversar com elas para poderem solicitar, né? Que faça o cadastro, ou a reativação no cadastro, ou a atualização de senha, apesar que se vocês colocarem o e-mail de vocês lá no portal, lá vai aparecer, depois eu tenho um link ali, né? educacão.colombo.pr.gov.br, mas conforme o nosso tempo permitir, eu vou abrir para vocês rapidinho o portal para vocês verem,
mas a intenção, né, claro que caso precisem, né, nós estamos à disposição tanto para visitas aí em grupos ou individual nas unidades, o acesso também à distância, a gente vai ajudando sempre no sentido de poder promover o contato com essa solução, com essa ferramenta que o município disponibiliza, tanto para os professores quanto para os alunos poderem estar aprendendo mais, né, e com mais significância, relevância, no ambiente seguro, sem propagandas estranhas pelo meio da caminhada. Então, compensa a gente poder estar usando essa possibilidade, né? Trouxe aí a aprendizagem por projetos, então a gente tem muito parecido lá com problema, né, ou com pesquisa, mas tem algumas características diferentes também, por isso que eu não deixei as 3 unidas. Então a gente cria parte de um tema que tem associado à realidade do aluno, eles investigam, debatem, elaboram um produto final ou uma possível solução. Então esse projeto tem por final, né, um ponto de culminância, onde você vai apresentar alguma coisa que aconteceu, um objetivo, vai apresentar um produto, uma solução para o que vocês pesquisaram, né, para o projeto de vocês. Então é sempre legal começar escolhendo o tema com o aluno, tem que estar relacionado com um problema, um espaço que motive eles, né? Organizar esse projeto com os objetivos, com as aulas e materiais dentro desse processo, não só desse, mas dos outros também, né? A gente sempre vai trazer ali as competências que nós queremos desenvolver. Então, a gente vai alimentar a aula do projeto, da sequência, do storytelling, você vai alimentar isso com as competências que você quer desenvolver no teu aluno. E desenvolve, então, os momentos com conteúdos significativos e define qual que vai ser o produto ou o momento de culminância, né? Então, vai ser uma feira, vai ser um momento de apresentação de um portfólio, vai ser um encontro com as famílias para falar, por exemplo, sobre a questão do trabalho infantil, ou então sobre a questão do cuidado com o meio ambiente, ou da questão da alimentação saudável. Então, você vai criar um projeto, em volta disso você vai trabalhar, e vai chegar no final dele com a apresentação de alguma coisa para os alunos ou para a comunidade, né? Então, desenvolve muitas competências do século XXI, a questão da colaboração, ajuda eles nesse processo de aprender a aprender, desenvolve senso crítico e autonomia dos alunos. Então, é uma possibilidade muito interessante que traz aí para nós o aluno no centro da aprendizagem e o professor ali como um professor mediador, né, que está mediando o processo de aprendizagem. No nosso portal tem muita coisa legal quando a gente fala de projetos que podem ser trazidos, né? Então ali eu coloquei, por exemplo, 2 temas, um deles envolve a questão financeira, outro a questão ambiental, mas tem outros temas que você faz a pesquisa, você vai encontrar várias ferramentas para poder enriquecer isso, né? Depois eu trouxe ali uma imagem lá das nossas crianças num jardim ali, né, num espaço onde está todo mundo com a mão na massa, participando de um momento, ali numa horta, também todo mundo participando, e trouxe ali o meu projeto, que eu executei lá no Embrião da Roseira, lá em, acho que 2014, 2015, faz quase 10 anos já, mas está disponível ali para quem quiser dar uma olhadinha no Prezi, que o Prezi é tipo um PowerPoint online, que ele dá um zoom, é bem bonitinho assim, é interessante para quem quiser conhecer aí, né, o projeto que eu desenvolvi lá atrás como uma solução, né, e para uma inspiração para poder desenvolver de vocês também. Então, muito interessante, provoca um impacto muito legal e ele marca muito significativamente os alunos, sabe? Então, como a contação de história, como por projeto, por problema ou por pesquisa, né? Marca muito o aluno e ele leva por muitos e muitos anos aquela vivência e as aprendizagens conectadas com ele, né? Porque às vezes ele não sabe por que ele desenvolveu tão bem aquela competência básica de matemática ou aquela competência básica de interpretação de texto, mas no momento desse ele está totalmente aberto e para poder fazer essa aprendizagem, e daí tem esse ganho, né?
Trouxe a gamificação, já indo aí mais do meio para o final, né, da nossa fala de hoje, a gamificação, que é um processo inerente do ser humano também, né, a gente tem nativamente esse desejo de competição, esse desejo de se sobressair no grupo, né, e isso tem que ter um equilíbrio, porque isso pode ser negativo também, inclusive perigoso em alguns aspectos, né, o mal vencedor, o mal perdedor, né, e a gente sabe que o bom vencedor e o bom perdedor é uma capacidade que tem que ser desenvolvida também no nosso aluno, inclusive uma capacidade social, né, porque hoje a gente vê, por exemplo, no trânsito, uma necessidade intensa de algumas pessoas de serem os vencedores, né, e de deixar os outros como perdedores. E quando você encontra pessoas afoitas, às vezes 2 ou 3, isso gera um problema sério, né? A gente tem algumas situações, infelizmente, recentes, de pessoas que perderam membros ou até perderam a vida, porque duas pessoas queriam fazer uma gamificação no trânsito. E trânsito não é lugar para gamificar, né? Eu vejo que é lugar para a gente ter o máximo de cuidado possível, porque a velocidade e o automóvel são armas perigosas, então a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Inclusive merece, né, um projeto ou um problema ou para ser estudado aí com os alunos. É sempre interessante trazer esse aspecto do trânsito para eles enquanto espaço de convivência social, né? E na parte da gamificação ali, ela integra, né, esse sentimento que nós temos nativos da gente de competir um com o outro, né? E, de novo, é importante que a gente trate isso com maturidade, com equilíbrio, buscando as partes positivas desse processo, né? Que seja um desafio coletivo e quem vença trate esse vencer com a dignidade necessária e cuidado necessário, né? Então ele permite interagir com ludicidade, aprender é bom, aprender brincando é melhor, né? Então define os objetivos, escolha uma ambientação do game, qual que vai ser o tema, nós vamos falar, vai ser trânsito, então por que a gente não pode fazer um tabuleiro, né, de trânsito, então cada um vai ter seu carro, a gente pode colocar aqui uma faixa, ou então uma tela aqui onde nós vamos colocar os carrinhos, que vai ter essa caminhada, estrutura do game, quais são as fases, os desafios, as etapas, né? E dentro desse game a gente vai trazer então as nossas competências, a aprendizagem significativa e a competição saudável, né? Então engaja muito profundamente os alunos, tem esse engajamento, né? Naquele projeto que eu falei ali atrás, que eu fiz sobre a questão do embrião da roseira lá da educação financeira, né? O tema era boas sementes que plantamos, bons frutos que colhemos. E a relação da educação financeira tratava dessa relação entre coisas que têm preço e coisas que têm valor, né? Então, nesse sentido de valorizar mais a relação entre as coisas que têm valor, que são essas coisas que não tem preço na vida da gente, né? Que é a família, os filhos, as nossas histórias, a nossa convivência, com as coisas que têm preço, que são coisas que devem ficar em segundo plano, menos relevantes, né? Então, dentro dessa relação, eu tinha um processo de gamificação também. Então, nós criamos uma moedinha virtual lá na escola, que eram as imbuias, e, né, com essas imbuias, então, eles tinham, conforme eles iam executando as tarefas previstas, eles tinham um ganho dessas imbuias. E depois essas imbuias eram revertidas, em um determinado momento na escola, em uma ação. Então, promovia esse processo, né, dava igualdade para todos, podendo estar participando igualmente, dentro desse processo, incentivava aqueles que tinham mais a ser solidários também com os outros, dando essa liberdade de escolha, mas sendo solidários, né? Então foi muito legal o processo e teve essa gamificação em conjunto também. Então eu fiz um bem bolado entre uma série de metodologias que é possível fazer também, né? Misturando essa seleção. E promove, então, essa colaboração entre os alunos aí trabalhando em equipe também esse processo, né? Então, quais são os elementos indispensáveis? Objetivos de aprendizagem, né? Então, o game pelo game não é a função da nossa função, não é a função simplesmente lúdica, né? Mas sim que a gente tenha esses objetivos de aprendizagem bem traçados, né? O ambiente, o tema, onde isso vai acontecer, a estrutura, as fases e essa competição saudável, que tem que ser um foco muito intenso, relativo principalmente àquelas competências, né, soft skills lá que a gente falou lá atrás, que é desenvolver esse respeito ao próximo, esse entendimento que eu não sou um ser único, que eu vivo num mundo extremamente complexo,
Aí eu coloquei aqui, de novo, o nosso portal educacional, né? Como vocês viram, falando bastante do portal, né? Porque é uma ferramenta muito interessante e ela tem muito a avançar ainda. Então, se você já está usando o portal e você quer colaborar para que ele avance ainda mais, lá tem o Fala Professor, você pode entrar lá e fazer as suas sugestões. Está faltando recurso, está faltando atividade, está faltando alguma coisa? Vamos colaborar e vamos poder avançar na ferramenta, né? No caso do nosso portal ali, eu coloquei a minha gamificação. Cada professor e cada aluno no município tem uma gamificação, tem pontos que são definidos pelos acessos que o aluno faz, pelos acessos que o professor faz, pelas postagens, pelas resoluções das atividades que são feitas no portal, né? A gente sempre solicita que seja feita uma postagem mensal dentro do portal de atividade para o aluno. Se você não está fazendo isso ainda, procura a tua coordenação, procura a sua direção, procura o nosso departamento para a gente poder dar o suporte para você, para poder fazer essa ação, né? Postar uma vez por mês a atividade, conversar com os alunos, falando para eles sobre essa postagem, quem puder a possibilidade de acessar, né? A gente sabe que tem realidades muito distintas no município, em algumas realidades a gente chega a 90% dos alunos com algum tipo de conexão com a internet, em outras realidades esse número cai bastante, então a gente entende essas realidades, né? Mas o nosso papel é promover as possibilidades e gradativamente promover também as soluções para que isso aconteça, né? Mas nesse momento mais promover a oportunidade para que o aluno, quando tem essa possibilidade, continue aprendendo no ambiente seguro, organizado. Eu brinco que às vezes eles vão para casa e ficam lá brincando no Roblox, ou brincando no Free Fire, que é um jogo que não é para a idade deles, mas eles às vezes têm um irmão mais velho, estão lá brincando lá no Minecraft, ou então em outras soluções. Em vez disso, eles podiam estar também brincando, fazendo um momento lúdico para eles de diversão, onde o foco não é aprender, mas se divertir, e acaba aprendendo conectados com isso, para um momento mais onde o foco é aprender e também se divertem, que é o nosso portal educacional. E eu trouxe ali um canal do YouTube muito interessante, onde esse professor aborda 5 ou 6 sites, onde vocês podem trabalhar essa questão da gamificação com os alunos de vocês. Um deles é o WordWall, que é muito famoso, muito conhecido, que dá para desenvolver atividades bem legais com os alunos, e de novo vocês podem levar a televisão para a sala, vocês podem levar o notebook para a sala, se a televisão fizer espelhamento do celular, dá para espelhar o celular na própria TV, e fazer esse acesso, né? E no Desplugado eu trouxe ali as sugestões que, apesar de serem digitais, não estão conectadas com a internet, que é a nossa mesa interativa, o nosso portal, o nosso laboratório de informática, que vocês podem, enquanto professores regentes, estar combinando com o professor de inovação e usando uma janela para poder estar fazendo um trabalho lá com eles também. Eu trouxe ali uma escola que executou um trabalho muito legal, onde cada grupo criou um jogo para poder fazer, né? Então eles criaram o jogo da gamificação com objetivos pedagógicos e para poder atingir um dos maiores um pouco, mas com o 5º ano acho que é viável também trabalhar esse tipo de ação, né? E o Picklers, que o Marlon falou também, né? É uma ferramenta muito legal. Você cria os questionários no teu próprio celular e você faz a impressão de folhas. E essas folhas, elas tenho 20 alunos, eu imprimo as 20 folhas. E essas folhas você pode usar várias vezes. Ela tem os 4 lados. Um lado é o A, o outro você vira ele de lado é o B, do outro lado é o C e de ponta cabeça é o D. Então você faz a pergunta para o aluno, ele vai estar ali distribuído na sala, eles vão levantar a placa e com o teu celular você passa e ele vai fazendo a leitura das respostas, né? Então você consegue fazer uma gamificação também nesse processo, é bem legal. O Picklers, quem quiser conhecer um pouquinho mais, no YouTube tem muito vídeo legal, mas se vocês precisarem também dá para marcar uma consultoria, a gente vai até a escola, tá? Fazer assessoria, consultoria com a gente mesmo, a gente gosta. Rotação por estações, estou terminando quase a minha seleção aí já, né? De metodologias ativas aí, né? Eu sei que às vezes está um pouco cansado já de me escutar, mas de novo agradeço a presença, né? Espero que tenha sido significativo para vocês. E no caso da rotação por estações, então são momentos com possibilidades variadas de aprendizagem para o aluno envolvendo o mesmo tema. Você vai montar, no caso, a educação infantil faz isso já com muita qualidade, né? E eu já vi também algumas experiências muito legais na educação fundamental. Então você vai montar várias estações, vários espaços, e eles vão ser abordados, o mesmo tema, né? Vai ser abordado em várias possibilidades diferentes, né? Uma em forma de texto, outra em forma de desenho,
uma que vai envolver, por exemplo, questões que podem ser envolvidas com matemática, uma que vai envolver um pouco mais o concreto, um pouco mais abstrato, e você vai abordar, então, e você fazendo rotações entre esses momentos de aprendizagem, né? Então, sempre escolher um tema significativo para iniciar, organizar essas estações aí de forma que cada uma seja diferente em cada uma das paradas, né? Promover a troca de experiência, a reflexão em cada aprendizagem entre os alunos, entre os amigos, né? Então, olha, vocês gostaram? Qual que foi a parte mais legal? O que vocês gostaram mais? Termina a atividade com uma sistematização. Então, vai ter um texto, vai ter uma imagem, então sistematiza aí o processo de aprendizagem de vocês, né? Também envolve colocar o aluno como centro na aprendizagem, envolve várias oportunidades diferentes de aprendizagem, as competências de troca, de colaboração, de comunicação, de criatividade. Então, é uma metodologia muito interessante, muito legal aí para vocês poderem estar enriquecendo esse processo. Esse aqui como eu comentei, né, tem vivências legais envolvendo a educação infantil, o ensino fundamental. Aí eu trouxe aí a plugada e desplugada. No nosso portal a gente tem essa possibilidade também, né? Então, se vocês quiserem, por exemplo, no laboratório de informática, agendar com a professora lá, encontrar uma janela de tempo no laboratório, dá para abrir a mesma arte, o mesmo conteúdo em várias atividades diferentes no laboratório, e eles vão passar por as atividades diferentes. Isso também pode ser considerado, ou você pode usar a atividade depois no laboratório ou na sala de aula fazer outras oportunidades de aprendizagem. Mesma coisa com os pequenos, né? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, ali, eles estão trabalhando a questão da higiene, do cuidado com o corpo, do banho, né? Desse cuidado eliminar, né? Então passa pela mesinha, passa por uma outra experiência onde vai trabalhar esse aspecto, né? Seja os bichinhos que estão em cima do corpo, né? Ou então doente, saudável, a separação, ou os bichinhos têm uma determinada cor num objeto concreto, numa forma geométrica. Então você pode trabalhar esse conceito, né? E no caso ali do desplugado, né? Coloquei ali em sala, né? Eles estão abordando ali, uma das estações eles estão fazendo lá a releitura, observando uma determinada forma que está no centro da mesa ali sobre diferentes aspectos, e depois eles saem dali e vão para uma outra experiência que vai envolver também isso. Por exemplo, se estiver trabalhando a cor ou as formas geométricas mesmo, né? Ali com o aluno ele está separando as pecinhas e fazendo encaixes delas, as rotações para aprendizagem ali também eu deixei 3 links legais ali para vocês poderem fazer, né? E coloquei uma imagem ali que denota bem isso, né? No primeiro momento está usando um texto, no segundo momento está usando alguma coisa mais concreta, com tesoura, com montagem, depois passa pelo computador, pelo notebook, né? A escola tem notebook disponível, pode ser usado para esses momentos, né? Com bastante cuidado sempre, porque são materiais que envolvem, né, esse cuidado tanto no acompanhamento ali do aluno, no uso dele, mas é possível se for bem preparado, bem pensado, né? Então, é uma possibilidade interessante aí para poder enriquecer para a gente a nossa aprendizagem. Já partindo para o nosso final, que daí eu vou abrir para poder fazer as perguntas, né, as colocações para vocês. Aqui eu coloquei ali alguns recursos disponíveis aí nas nossas unidades, né? Então hoje nós temos já, tanto no infantil quanto no fundamental, recursos que são adquiridos ali pela unidade ou foi recebido, né? Que podem ser usados, né? Então eu coloquei ali uma mesa de luz, que é muito legal, é uma possibilidade interessante para trazer para a questão ali que eu coloquei ali anteriormente, né, das estações, ou mesmo de problemas, ou de pesquisa, né, onde você envolve ali plantas, envolve caules, envolve ali a questão da experimentação e da troca, né, na aprendizagem pares, a questão do pensamento lógico. Então são soluções e ferramentas, né? Então você que está chegando novo da rede, ou você que não conhece ainda, procura na sua escola, sempre tem lá um armário ou uma sala onde você vai encontrar muitos recursos legais para poder enriquecer o teu momento de aprendizagem significativa aí nas metodologias ativas, tá? Então, dá uma procurada aí, procura. Se você conhece algum recurso que não esteja disponível na tua unidade ainda, faça uma conversa com a coordenação e na direção, né? Para que seja feito um estudo da possibilidade de poder estar adquirindo esse recurso, né? Eu lembro que quando eu cheguei na unidade lá, a minha diretora perguntou, né? Olha, a gente vai ter um recurso para poder fazer compra de jogos,
pedagógicos e tal, o que vocês gostariam, né? E eu sugeri na época a Torre de Hanoi, que trabalha um conceito muito legal de lógica. Então eu pedi para que ela comprasse e ela comprou, e depois eu usei com os alunos e foi bem legal a experiência também, né? Então é claro que é uma ferramenta que vai ser encaixada no momento e depende muito do encaminhamento, mas é bem interessante, né? Partindo ali para o final, então, coloquei ali a questão da mudança gradativa, mas constante. Então, a mudança ela tem que ocorrer, né? E daí tem o mestre ali falando com o discípulo, né? Falando com o aluno, nesse caso, dessa sensibilização, né? Do entendimento, né? Que é quantas vezes eu preciso repetir a técnica, né? 100 vezes para entender, 1000 vezes para aperfeiçoar, 10.000 vezes para possuir. Então, não entrar em desespero, né? Entender que é um processo gradativo de mudança, de transformação, mas é um processo que vale a pena. Vale a pena por quê? Porque nós temos que transformar, mudar a chave, né? Porque o mundo mudou, o mundo é outro. A gente não faz mais sentido, eu brinco muito nas formações, que não faz mais sentido a gente querer fazer o mesmo bolo se os ingredientes são diferentes. Não vai dar certo o bolo, o resultado não vai ficar bom. Vai ficar um bolo batumado, vai ficar um bolo sem gosto. Então os ingredientes são outros. É importante que a gente mude também a nossa receita, que a gente se adapte à realidade nossa, né? E ele faz algumas perguntas para refletir sobre, né? Quem é você, professor, hoje? Quem é você atuante na área de educação? Né? Você busca por informações por conta própria? Você conhece as técnicas da aprendizagem? Você organiza um tempo semanal para estudo? Gente, como é importante estudar, né? As coisas se transformam muito rápida. E a gente fez, às vezes, a formação, nossa formação em pedagogia lá, né? Eu lembro do Marlon falando também, né? Que ele se sentia super dominante do conteúdo, que ele fazia toda a responsabilidade dele, que era ensinar, mas os alunos não estavam aprendendo. E isso era a responsabilidade de quem, né? O aluno não aprendia, era o problema dele, ou não é, né? A gente vê que não é. Que a responsabilidade também tem que ser nossa nesse processo. Organiza um tempo para estudo, você vê os erros como oportunidades de aprender, isso é muito legal também, né, porque Santo Agostinho falava, né, que toda noite a gente tem que deitar à noite e fazer uma análise séria e pura dos nossos erros, porque eles são oportunidades de aprendizagem, né, diz que a pessoa sabe e aprende com os erros dos outros, e a pessoa inteligente aprende com próprios erros, então a gente tem que aprender com os nossos erros e fazer a caminhada, né. Você entende que não sabe tudo sobre todos os assuntos, sobre qualquer assunto, então fazer essa leitura individual, né? Porque o nosso objetivo, mais que tudo, né, é provocar essa transformação, essa quebra de paradigma, esse avanço, né? Isso não acontece do dia para a noite, não acontece do despertar, né? Eu coloquei uma aluna que está ali esperançosa que o espelho da escola leve ela onde ela quer chegar, onde ela sonha, onde ela deseja, né? Então é o nosso papel despertar essa possibilidade, esse sonho, esse desejo, né? Dizer que a porta tem porta para todos executar, para a gente poder avançar. Não vai ser fácil a caminhada, não, como uma borboleta, né? Que se transforma ali no casulo, né? É um processo de sofrimento, é um processo que tem que vir dela mesma partir, né? Eu brincava muito com os meus alunos, né? Que a escola é uma caminhada de duas pernas. Uma das pernas é o professor e outra perna é o aluno. Se uma perna decide não andar ou não participar do processo, a gente não vai longe, porque uma perna arrastando a outra não chega longe. Então a gente tem que fazer esse processo de sensibilização deles, que eles têm essa responsabilidade na caminhada, mas também não pode se perder também que nós também temos esse papel, né? É importantíssimo. E para quem gostou das metodologias ativas, quer conhecer um pouquinho mais, eu coloquei uma sugestão, não é merchan, não estou recebendo nada, tá? Fazer propaganda, tá? Mas me comentaram que é uma boa formação, tem uma professora que eu conheço que está fazendo, metodologias ativas na docência e educação, essa aqui é da Uni Andrade, acho que é Uni Andrade, não, esqueci agora o nome da faculdade, mas se procurar ali metodologias ativas na ciência da educação vai encontrar, tá? Esse eu achei legal porque o custo é um custo baixo, né? Não é um custo muito elevado, e ali ainda você faz uma e ganha outra, nossa, e tem um curso de inglês grátis ainda, bem, né? E ali eu já coloquei Colombo já, então são 18 parcelas desse valor, né? Sei que a gente tem muitos desafios, né? Mas é só com uma sugestão aí para poder ampliar esse momento, né? E para encerrar, eu coloquei aqui a BNCC, né? Então nós temos um documento que norteia a nossa educação, que nos ajuda a entender quais são os nossos objetivos, que o aluno tem que desenvolver, né? Quais são as competências que ele tem que desenvolver.
E no final do ano passado foi lançado um parecer novo que fala sobre a computação, sobre o ensino de tecnologia, né, que já tinha antes da BNCC, mas de uma forma um pouco mais singela, ou sem muitas informações adicionais, para a educação. Então o município hoje tem uma nova responsabilidade, que é desenvolver essa competência de tecnologias dos nossos alunos. Mas ao mesmo tempo a gente fica muito contente quando a gente recebe esse material, porque quando analisa ele, percebe que uma boa parte, se não 100%, nosso município já está atingindo, graças ao projeto maravilhoso que nós temos no município, que vem numa caminhada muito longa, desde 2002, que nós temos algumas pessoas talvez aqui que tenham participado disso, né, na implantação da tecnologia no município, lá das nossas formações, assessorias que vieram acontecendo, da questão da lousa interativa chegando no município também, da questão desse suporte, da integração de novas soluções aí ao nosso suporte de tecnologia educacional para as nossas escolas. E falando ali da questão do nosso portal educacional agora mais recente, onde vem nessa caminhada aí de 2023 a 2024. Então são muitas ações que o município vem executando, vem investindo, vem aplicando, né? Porque hoje a gente atende no município, na parte de tecnologia, os 28 mil alunos, entre 26 e 28, são 100 professores de inovação, são 900 computadores nos laboratórios de informática, para promover o quê? Para promover, além dessa aprendizagem na parte de tecnologia, também a possibilidade do nosso aluno aprender mais, com acesso ao portal, com páginas, com navegação. Então está muito intenso. Hoje, se eu entrar agora, nesse momento para vocês, é possível que tenha professor, muito possível, muito provável que tenha professor usando o portal agora para produzir aula. Tem algumas unidades que não estão usando mais o Drive ou então o papel para poder produzir seus planos de aula, estão produzindo no portal também, então está sendo bem legal também esse processo. Por quê? Porque a gente tem alguns diferenciais legais nesse processo que trazem, né? Então tem uma página de orientação pedagógica que ajuda o professor no seu planejamento, tem a gamificação, tem a possibilidade de planejar e personalizar essas atividades, né? Tudo contextualizado, ligado com a realidade do aluno, então é muito legal, muito interessante. Coloquei aqui algumas telas do nosso portal, das nossas atividades, porque hoje a gente atinge, então, esses alunos de forma muito intensa no município, com muito orgulho. A gente leva os nossos alunos semanalmente para a informática, com computadores muito bem cuidados, com manutenção frequente e permanente, com acesso, né, a tecnologias fora o laboratório de informática, lousa interativa, portal, mesa interativa no CMEs. Então, é muito legal poder fazer investimento nessa área, porque o recurso é muito significativo, né? E finalizando, então, em nome de toda a equipe, a gente agradece aí, né, esse momento especial com vocês. Eu não sei se o pessoal já disponibilizou ou não a presença, mas caso não tenha, por favor, a gente coloca a presença para a gente lá na página, né, no chat, para poder fazer essa conversa. E a gente agradece muito, muito, muito do fundo do coração aí essa presença de todos. E agora eu vou aqui fechar minha apresentação, vou voltar para a tela. Eu, como falei, né, quando eu fechei aqui, eu não consegui nem ver o chat de vocês, nem nada, mas espero que tenha dado tudo certinho aí, né, nesse momento, que vocês tenham conseguido acompanhar. E agora eu vou trazer aqui de novo para a lista de presença ativa lá, que eu já olhei, já está ativo. Aqui, que bom que vocês gostaram, gente, fico contente. Quarteto da Felicidade, a Cristina ali falando, Cris, que bom. Aluno, isso, centro da educação é o aluno, as atividades, isso, lá mais centrada no professor, né? Reflexões pertinentes, obrigado, Cris. Legal, também. Professora Janaína, obrigado. Bom que você gostou, Janaína. Onde localizar o portal da educação, Rosângela, muito legal, tá? Eu vou colocar aqui no chat a informação sobre o portal. Então é www.educacão.colombo.pr.gov.br, ou então você pode também, se você quiser, no Google, clicar lá na questão do portal educacional, também dá certo, tá? Eu vou colocar para vocês aqui, vou compartilhar de novo bem rapidinho. Meninas, se vocês quiserem passar alguma pergunta que chamou a atenção para mim aí, eu já visualizo também. Fabiano. Tá? Oi.
Eu incluí lá no chat o link também de acesso ao portal também, que a professora havia pedido também. E achei bem interessante que teve uma professora que, de repente, a sugestão dela talvez seja também de outras professoras que gostariam de ter esse momento. Então, de repente, para você pensar, né, para nós, de equipe também, pensarmos juntos, ela gostaria de uma formação sobre storytelling, que até você mencionou, né, no seu momento aqui formativo. Então, seria um campo de interesse que as unidades gostariam de aprofundar. Legal, legal. Vamos já listar como uma possibilidade interessante, né? Daí vamos procurar um profissional que tenha uma caminhada bem significativa aí, né? Porque eu tenho experiência, mas não sou especialista, né? Então acho que tem outros que podem trazer para nós aí contribuições interessantes, mas vamos já deixar listado aí como uma solicitação, sim, com certeza. Vai ser bem legal. Aí eu compartilhei a tela, gente, então coloquei ali, ó, Educação Portal Colombo, vai aparecer já o site primeiro ali, segundo aqui, a Secretaria Municipal de Educação, clico, vai aparecer o nosso portal educacional, daí eu vou clicar aqui, enquanto professor eu vou colocar o meu login e a minha senha, aqui já está salvo o meu, né, mas eu vou colocar o e-mail de vocês e a senha de vocês. Eu não sei a senha, qual que é a senha? Olha, lá quando a gente fez o cadastro era portal@123, pode ser que seja esse, mas se por acaso você não sabe, você pode colocar, clique aqui, quando você esquecer a senha, vai mandar para o seu e-mail uma confirmação, ou você pode pedir para o professor. Na hora que você entra, então já cai aqui na primeira parte de boas-vindas, o nosso portal está passando por uma finalização agora de transformação, então ele vai ficar bem mais bonito, bem mais legal, logo vai ter novidades, tá? Inclusive com formação aí para vocês poderem participar, né? Aqui, como eu falei, tem a minha parte de gamificação, aparece lá quantos pontos eu tenho, aqui tem a parte de planejamento, que eu comentei com vocês, né? Que tem gente trabalhando agora no portal. Vamos ver se eu falei mentira ou se eu falei verdade. Aqui eu consigo visualizar. Opa, aqui. Então hoje é 10/6, às 10h37, a professora Ana Lúcia está trabalhando no roteiro, ó, 10h37. Agora, nesse momento, ela está trabalhando com os alunos roteiro. 10h36, 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 então tem muita gente no município usando o portal agora, enquanto a gente está fazendo a formação. Não tem problema, porque possivelmente eles vão fazer formação em outro horário, né? Então, bem legal também. Aqui eu consigo acessar relatórios de acesso, bastante informação legal. Mas o grande diferencial no nosso portal é os recursos. Então, são 322 páginas, com 12 em cada. São mais de 3.000 recursos que você pode enriquecer na sua aula, em sala de aula. E cada um dos recursos, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, eu vou ter uma página de orientação pedagógica que vai me contar tudo que esse recurso faz, certo? Não vou me aprofundar muito no portal, porque não é nosso foco da formação hoje, tá? Mas quem quiser depois conhecer um pouquinho mais, procura pelas suas coordenadoras e diretoras, que a gente marca um horário, ou então disponibiliza para vocês alguns videozinhos e tal, e também porque logo nós vamos ter uma mudança grande no portal, e daí eu quero fazer uma formação nova do portal novo, né? Do portal já com design novo. Tudo que a gente aprender nesse aqui vai servindo novo também, mas vai ter novidades aí bem legais, bem interessantes. E por último que eu falei ali, que eu falo ao professor, caso você queira sugerir alguma melhoria no nosso portal educacional de hoje. Porque a gente sabe, né, que o professor é sempre muito crítico, e no sentido positivo. A gente gosta de criticidade quando ele traz contribuições para avançar, né? O crítico negativo, aquele que fala, não, isso não vai dar certo, não. Isso daí é outra questão, né? Porque a gente quer avançar, quer crescer. Para isso, para poder trazer crítica, sempre é muito bom, mas tem que ter embasamento. Então, dá uma pesquisada boa, se você não conhece o portal, olha as áreas, tira as dúvidas. Aqui tem uma ajuda também, que ajuda para a gente lá a conhecer o portal mais detalhadamente. São PDFs que ajudam a gente a visualizar tudo. Então é bem interessante e depois faça essas contribuições, tá bom? Gente, tem alguma pergunta legal que vocês querem que eu responda aí? Que eu faça a resposta? Fabiano, acho que essas eram as dúvidas aqui que eu te passei, né? A professora, né, pediu ali para a gente colocar como que ela fazia para acessar o portal, né? Nós colocamos lá para ela, né? Essa questão do storytelling, né? Que a pessoa está pedindo, e temos, assim, bastante retornos, né?
dizendo que a formação foi ótima, foi maravilhosa essa formação. Obrigado. Aqui, o pessoal elogiando que você trouxe esse resgate aqui do varal varal de histórias, né? Ali o pessoal da educação infantil, né? Que conhece bem esse trabalho, né? Uhum. Então, temos aqui bastante elogios aqui, né? Muito obrigada, professor Fabiano, a Nicole Toledo, o José Wagner, parabéns pela formação, gratidão, você é sensacional. Obrigado, Wagner. Obrigada, foi muito bom, conhecimentos transmitidos, então, aqui bastante retorno positivo, Fabiano. Fico muito feliz em poder contribuir, bem feliz mesmo. Tá ótimo, gente. Se essas eram as dúvidas, né? Agradeço muito aí de novo o pessoal da equipe, do suporte. Guilherme, obrigado pelo carinho aí, pelo acompanhamento da formação. Meninas, a Iane, a Mayara, obrigado. Agradeço muito a presença de todos e sempre estamos à disposição. Vai ter um outro grupo agora no período da tarde, que vai iniciar também. Como as formações são ao vivo, sempre tem uma coisinha um pouquinho diferente de uma para outra, né? Mas, como eu disse, a gravação fica disponível para vocês, aí para vocês poderem acessar, e aí eu vou disponibilizar depois esse material para poder chegar na mão de vocês, caso vocês queiram acessar os links, as matérias, as informações, tá? Mas se alguém precisar de algum link antes aí com urgência, quiser pedir no chat, ainda dá tempo, tá? Mas aí a gente já vai gradativamente encerrandinho aí o nosso encontro de hoje, e novamente a gente fica à disposição aí no sentido de poder auxiliar em tudo que for necessário. O Departamento de Tecnologia, eu, a Mariana e o Guilherme, estamos ativos lá. O pessoal toda a Secretaria de Educação sempre à disposição de vocês aí para poder atingir com mais qualidade, intensidade e relevância os nossos alunos. Já é? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na pergunta lá. Obrigado, joia, adorei, obrigado. Beleza, gente. Então tá bom. Então agradeço do fundo do coração a todos, grande abraço e nos encontramos para frente novamente.